Você já se ajoelhou para orar pelos seus filhos e saiu desse momento ainda mais angustiada. Já sentiu que o seu coração clama, mas a situação deles só parece piorar? Talvez hoje você esteja vivendo uma dor silenciosa. A dor de ver um filho distante de Deus. A dor de ver escolhas erradas. A dor de perceber que algo dentro da sua casa está sendo destruído aos poucos. E você se pergunta em silêncio: onde eu errei? O que mais eu posso fazer? Será que Deus ainda pode mudar essa história? Se você é mãe ou avó e sente que seus filhos estão enfrentando lutas que você não consegue controlar, fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje eu quero orar com você. Uma oração séria, uma oração baseada na palavra, uma oração por libertação, proteção e restauração da família, debaixo do poder do Salmo 91. Talvez você esteja cansada de carregar esse peso sozinha, cansada de chorar em silêncio, cansada de pedir forças todos os dias. Mas escute com atenção agora. Deus não ignora o clamor de uma mãe. Deus não despreza a oração feita com lágrimas. E nenhuma situação familiar está fora do alcance do Senhor. Se você precisa entregar seus filhos nas mãos de Deus, se você precisa de esperança para continuar, se você precisa aprender a descansar mesmo em meio à dor, esse vídeo é para você. Fique comigo, porque essa oração pode ser o começo de uma nova história. Talvez a sua dor não seja algo que todo mundo vê. Por fora, você segue firme. Cuida da casa. Cuida da família. Sorrir, às vezes, vira até um hábito. Mas por dentro existe uma preocupação constante. Você olha para seus filhos e percebe que eles estão enfrentando batalhas que você não consegue lutar por eles. Más companhias, vícios, decisões que machucam, um coração distante de Deus. E isso dói mais do que qualquer problema pessoal. Porque quando um filho sofre, a mãe sofre dobrado. Você acorda já com o pensamento neles. Passa o dia tentando se distrair. E quando a noite chega, o coração aperta. Você ora. Você clama. Você pede a Deus proteção e libertação. Mas, muitas vezes, parece que a situação não muda. Então vêm as perguntas silenciosas. Será que minha oração é fraca? Será que Deus está me ouvindo? Até quando isso vai durar? Talvez exista dentro da sua casa um problema que você evita comentar com as pessoas. Um vício que está destruindo relacionamentos. Uma situação que gera vergonha, medo e tristeza. E o mais pesado de tudo é carregar isso sozinha, em silêncio, com o coração cansado. Mas deixa eu te dizer algo com muito cuidado. Deus vê essa dor. Deus conhece o seu clamor. E Ele não ignora a oração feita por amor. Nenhuma lágrima que você derramou pelos seus filhos foi em vão. Nenhuma oração caiu no vazio. Existe esperança, mesmo quando tudo parece fora do controle. Agora, eu quero te convidar a olhar para essa situação de uma forma diferente. Existe um caminho que não começa tentando controlar tudo, mas começa aprendendo a descansar em Deus. Muitas mães oram pelos filhos com o coração agitado. Oram com medo. Oram com culpa. Oram com a mente cheia de pensamentos negativos. E isso é compreensível. Mas existe algo poderoso que a palavra nos ensina. A oração não foi feita para nos deixar mais cansadas. Ela foi feita para nos trazer descanso. O Salmo 91 não fala de desespero. Ele fala de abrigo. Ele fala de habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar é permanecer. É fazer da presença de Deus um lugar constante. Não apenas um socorro em momentos de crise. Quando você aprende a orar em silêncio. Quando você aprende a aquietar a mente diante de Deus. O seu coração começa a se alinhar com a fé. E não com o medo. Isso não significa parar de interceder pelos seus filhos. Significa aprender a entregá-los todos os dias, confiando que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Existe uma diferença entre orar tentando resolver e orar confiando. A primeira cansa, a segunda sustenta. Quando você silencia por dentro, você começa a ouvir a voz de Deus com mais clareza.
E essa clareza traz paz, traz direção, traz força para continuar. Esse caminho não exige palavras bonitas, não exige longas horas. Exige constância, entrega e confiança. E quando você começa a viver assim, algo muda dentro de você. E quando muda dentro, Deus começa a agir fora do seu controle, mas dentro da vontade dele. E essa mudança é possível para você. Agora, eu quero que você imagine como seria viver esse momento de outra forma. Imagine acordar pela manhã sem aquele peso imediato no coração, sem aquela sensação de medo que aperta o peito antes mesmo do dia começar. Imagine conseguir orar pelos seus filhos, com confiança, com paz, sem desespero. Imagine colocar o nome deles diante de Deus e sentir descanso em vez de ansiedade, sentir segurança em vez de culpa, sentir esperança em vez de medo. Você continua amando, continua cuidando, mas agora você não carrega tudo sozinha. Você aprende a entregar, aprende a confiar, aprende a descansar no esconderijo do Altíssimo. Mesmo que seus filhos ainda estejam enfrentando lutas, você passa a ter força emocional para permanecer firme. Mesmo que o processo seja longo, o seu coração já não está mais em constante tormento. Você começa a dormir melhor. A mente desacelera. A oração deixa de ser um peso e passa a ser um encontro diário com Deus. E algo muito importante acontece. Você muda por dentro. E quando a mãe muda, o ambiente da casa muda. A presença de Deus começa a ser sentida de forma mais clara. A fé se fortalece. A esperança se renova. Você entende que não é você quem salva. Não é você quem liberta. Mas você é aquela que intercede com confiança e descansa na fidelidade do Senhor. Essa é a transformação que Deus deseja para você. Uma fé firme. Um coração em paz. Uma mãe fortalecida espiritualmente. E essa vida não é um sonho distante. Ela começa quando você decide caminhar com Deus de forma constante. Eu quero que você saiba que essa caminhada não é solitária. Todos os dias, chegam mensagens aqui no canal de mulheres como você. Mães, avós, mulheres de fé que estavam cansadas, ansiosas e sobrecarregadas. Mensagens dizendo assim: eu chorava todos os dias pelos meus filhos. Eu não conseguia dormir. Minha mente não desligava. Eu orava, mas o coração continuava aflito. E sabe o que muitas delas começaram a perceber com o tempo? Que quando aprenderam a silenciar diante de Deus, algo começou a mudar dentro delas. Algumas dizem: meu filho ainda está no processo, mas eu estou mais firme. Minha casa ainda enfrenta desafios, mas meu coração está em paz. Eu voltei a sentir prazer em orar. Outras contam que conseguiram criar um tempo diário com Deus, mesmo com a rotina cheia, mesmo com preocupações constantes, mesmo com lágrimas. E isso não significa ausência de problemas. Significa a presença de Deus no meio deles. Eu vejo mulheres que antes oravam no desespero e hoje oram com confiança, que antes se sentiam culpadas e hoje se sentem sustentadas pela graça. E todas elas têm algo em comum. Decidiram não desistir da fé. Decidiram buscar a Deus com constância, mesmo em silêncio. Esses testemunhos não falam de perfeição. Falam de processo, de caminhada, de transformação interior. E quando o coração é transformado, a forma de enfrentar a luta também muda. Se Deus tem feito isso na vida de tantas mulheres, e também pode fazer na sua. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele responde a um coração sincero. Foi pensando exatamente em mães como você, que carregam os filhos no coração e na oração todos os dias, que eu decidi criar algo mais profundo. Eu criei o e-book devocional 30 dias de oração em silêncio com Deus. Não como mais um material para acumular, mas como uma jornada espiritual real, possível e transformadora. Esse devocional foi pensado para mulheres que estão cansadas de orar apenas no desespero e desejam aprender a orar com paz, constância e fé fortalecida. Durante 30 dias, você será conduzida por orações e versículos bíblicos diários,
com foco em proteção da família, libertação, cura emocional e renovação da sua confiança em Deus. Tudo de forma simples, sem palavras difíceis, sem longas horas. Além disso, você aprende um método prático para silenciar a mente em apenas 15 minutos por dia, mesmo com uma rotina cheia, mesmo com preocupações constantes. Esse material é ideal para mulheres que sofrem com ansiedade, insônia, estresse emocional e sentem dificuldade de ouvir a voz de Deus no meio de tanto barulho. E para te ajudar ainda mais, você recebe 2 bônus especiais: um guia para manter o hábito da oração após os 30 dias e também 50 versículos poderosos para momentos de aflição, medo e cansaço espiritual. Tudo isso foi preparado com um único propósito: te ajudar a orar pelos seus filhos, sem adoecer emocionalmente, sem perder a paz, sem carregar tudo sozinha. Esse não é apenas um e-book, é um caminho de fortalecimento espiritual. Talvez, neste momento, você esteja pensando com o coração cauteloso, pensando assim: e se eu não conseguir manter? E se eu começar e não terminar? E se isso não funcionar para mim? Esses pensamentos não significam falta de fé. Eles significam cansaço. Significam que você já tentou outras vezes e tem medo de se frustrar novamente. Por isso, eu quero que você fique em paz agora. Você não está assumindo nenhum risco. Esse devocional foi criado para mulheres reais. Mulheres que cuidam da casa. Mulheres que cuidam da família. Mulheres que, muitas vezes, colocam todo mundo em primeiro lugar e esquecem de si mesmas. Não é um material pesado. Não é algo difícil. Não exige horas do seu dia. São apenas 15 minutos, no seu ritmo, no seu tempo, com Deus te conduzindo passo a passo. E se, por qualquer motivo, você sentir que esse devocional não era o que você esperava, você tem garantia total. Se dentro do prazo você perceber que não é para você, é só pedir o reembolso, sem constrangimento, sem justificativa, sem perguntas. O risco não é seu, é meu, porque eu acredito profundamente nesse caminho. Acredito que a oração em silêncio cura a alma, fortalece a fé e devolve a paz ao coração cansado. Você não está comprando apenas um e-book. Você está se permitindo tentar de novo, mas agora com direção, leveza e segurança. Deus não quer que você caminhe com medo. Ele quer que você caminhe com confiança. Agora, eu preciso falar com você com toda sinceridade. Essa decisão não pode ser adiada para depois. Hoje, o e-book devocional 30 dias de oração em silêncio com Deus, que foi criado para fortalecer a sua fé e devolver a paz ao seu coração, está disponível por um valor promocional de R$ 97. Você pode acessar essa jornada completa por apenas R$ 27. Mas essa condição não é definitiva. Ela existe para facilitar o acesso agora e pode sair do ar a qualquer momento. Se você continuar adiando, a ansiedade continua, o medo continua, o cansaço espiritual continua. Você continua orando, mas sem descanso, sem direção, sem constância. Mas se você decidir hoje, daqui a 30 dias você pode estar diferente, mais calma, mais fortalecida, mais confiante em Deus. Por isso, o próximo passo é simples. Clique agora no link que está na descrição deste vídeo. Acesse a página, garanta o seu devocional e comece hoje mesmo essa caminhada com Deus. Não complique, não espere o momento perfeito. Comece ame o que você tem hoje. Se você não agir, nada muda. Mas se você der esse passo agora, você começa um novo capítulo na sua vida espiritual. A escolha é sua. PS. Se você acha que não tem tempo, esse devocional foi feito exatamente para a sua realidade. Apenas 15 minutos por dia. No seu ritmo. Com Deus conduzindo cada passo. Clique no link da descrição. E comece hoje.